sobre a questão do engajamento do artista, né? Na verdade, de qualquer figura pública, mas do artista, mais especificamente, né? É difícil a gente pensar isso, porque assim, o engajamento ele vai se dar em diversas vertentes. Tem uma série de grupos, vários artistas são muito engajados na defesa, inclusive, desse governo que está aí. E a gente vê esse tipo de engajamento. Então, está tomando esse tipo de posição. E, na verdade, eu acho que há um grau de liberdade para a pessoa se engajar ou não, mas ela paga o preço. E eu acho que esse preço tem que ser cobrado. Ou seja, a pessoa, assim, ser chamada a se posicionar sobre determinadas coisas, ainda mais determinadas coisas que impactam tão diretamente, como, por exemplo, todas as dificuldades colocadas por esse governo para poder fazer a simples compra de vacina, para estabelecer um planejamento mais básico para poder fazer um enfrentamento da Covid-19, e, assim, e artistas não se posicionarem com relação a isso é bastante absurdo. Porém, também eu acho que vale a gente pensar que também tem uma série de artistas que estão se posicionando. A gente pode pensar que estão se posicionando aquém, que poderia ter mais, mas, na verdade, são as condições que estão dadas. Eu acho que o universo do engajamento ele vai se dando a partir do entendimento de mundo de cada um desses, dependendo do artista. Você até citou alguns artistas que iam para um lado, para o outro, ou outros que buscavam essa pretensa neutralidade. Isso assim, não existe, mas beleza. Eu acho que no nosso caso, esse engajamento vem também de uma concepção que está para além da arte, que é uma concepção de humanidade e de um projeto de superação do que a gente vive sobre o capitalismo. A gente entende a necessidade de superar o capitalismo. E entendendo isso, a gente tenta ler a realidade e apresentar na forma de arte, na forma de militância, na forma dos espaços de organização que a gente atua, sejam eles quais forem, a melhor maneira de apresentar, primeiro, a contestação sobre o que a gente está vivendo e, segundo, um projeto de superação. Acho que o essencial hoje em dia é a gente conseguir aglutinar essas forças para apresentar um projeto de superação, que não é um projeto de superação que vai ser agora, porque a gente está vivendo uma conjuntura em que a nossa correlação de forças dentro da disputa política, dentro da dinâmica, está extremamente deficitária, mas a gente está vivendo um momento em que a gente precisa aglutinar forças para pensar, primeiro, qual é o projeto para vencer esse momento que a gente está vivendo, e segundo, iniciar esse projeto de superação, esse momento de superação, esse processo de superação do capitalismo. E para isso a gente vai precisar unir forças muito, eu não digo muito variadas, mas assim, a gente vai precisar de um campo que claramente entenda a importância da gente defender a liberdade, defender os direitos humanos, defender os direitos coletivos e a capacidade de a gente apresentar um projeto de desenvolvimento que tanto não fira o meio ambiente e da maneira como ele vem sendo ferido nos últimos tempos, mas que se apresente como um projeto de desenvolvimento onde as forças produtivas e os equipamentos tecnológicos, o avanço tecnológico seja utilizado buscando o menor impacto possível na natureza e em benefício do conjunto da humanidade, e não de meia dúzia de pessoas, de Elon Musk da vida, ou seja lá o que for. A gente precisa superar a condição de apropriação e expropriação das riquezas que essa gente faz. O grau de desigualdade existente no mundo, ele impõe para quem tem esse tipo de percepção que a arte, que o posicionamento político ele seja muito claro, ele seja muito evidente. A gente tem que superar. Dá para pedir isso de todo artista? Não. A gente vai se surpreender, porque nem todo artista pensa dessa maneira. Assim, me surpreende a surpresa. Não, as pessoas pensam diferente. A gente está num ambiente de disputas, de acordos, de
aproximações e afastamentos, e a gente tem que entender a dinâmica da luta. A luta de classes é a dinâmica que a gente tem que estar colocado, e quando a gente toma consciência da classe que a gente, de qual classe que a gente é, eu acho que isso se manifesta, isso fica mais claro, sem necessariamente querer a toda hora impor, mas assim, na conscientização, no diálogo e na percepção da nossa capacidade naquele momento, e dando os passos estratégicos para avançar pouco a pouco. Deixa eu continuar aí meio que na sua fala. Vocês, eu gostaria de ouvir a opinião do Guilherme também. Vocês acreditam que exista deixa eu achar uma palavra não muito agressiva, uma queda de qualidade musical, cultural, em relação ao Brasil? Não só de interesse da maioria, mas dos próprios músicos, de não terem mais tanto esforço ou alguma coisa assim? Essa pergunta é engraçada porque ela é uma pergunta que, talvez se você for olhar entrevistas do passado, você vai ver uma série de repórteres perguntando para os músicos de uma determinada época sobre uma característica, uma pergunta similar. Hoje em dia, eu não acredito muito nisso. A música do nosso tempo, ela tem as características do nosso tempo. Tanto a música, e existe música comercial, quase que essa música comercial, quase que de venda rápida, como tinha na década de 70, como tinha na década de 50, como teve em vários períodos que a gente, desde que a música foi prensada e colocada para venda. Essa manifestação, estou falando especificamente da música, né? E tem música, e tem outros tipos de música que às vezes nem era o tipo de música que era mais vendida, que eram os campeões de venda de determinado período, mas que elas parece que aquela música, ela captava um tipo de característica, ela conseguia fazer o compositor, os arranjadores, o artista responsável pela manifestação dessa música, captava o espírito do tempo, e ela representava muito bem, e a gente... o que era aquela música. Então a gente tem grandes músicos hoje em dia, assim como músicos que assim, tem um trabalho que é um trabalho que vai ficar para trás. E é isso. Não tem, eu acho que não tem muito. Você não acha que hoje a música comercial tem mais espaço do que músicos que não aparecem? Eu acho que o capitalismo avançou muito. E aí o lucro rápido, o curto prazo, ele se impõe em todas as áreas da que a gente vive. A música é uma delas. E aí nos espaços também. Mas a gente pode pensar que, mesmo assim, hoje em dia, a nossa capacidade de produzir coisas variadas é muito grande, inclusive de colocar disponível, e ainda são instrumentos do capital, a gente vive sobre o capitalismo, mas em plataformas, de uma maneira que antes ficava submetida ao poder de gravadoras. Aí hoje em dia você consegue fazer alguma outra coisa com algum grau de liberdade. Porém, você fica preso ao universo ainda fica preso ao universo de distribuição, não da distribuição física lá do disco, das fitas, mas a distribuição na capacidade de chegar nas pessoas, no acesso. De chegar nas pessoas, de comercialização não, mas de propagandeamento da música produzida. O artista, ele teve a possibilidade de ter a arte dele mais nas mãos dele, mas a gente está muito... E aí eu acho que tem a ver com aquela coisa de como o pensamento de um determinado tempo, o pensamento da sua classe dominante, como esse pensamento está forte, e ele fica introjetado também na cabeça de artistas, de ter que fazer a música de uma determinada maneira, de uma determinada forma. Mas, de qualquer jeito, o que eu acho mais importante é saber que tem músicos hoje em dia que fazem, e das mais variadas, eu não tenho muito essa, o cara pode fazer funk carioca, sertanejo universitário,
música brasileira, samba, seja o que for, e aquilo ter um valor artístico, eu sei que é difícil a gente medir esse tipo de coisa, mas que está ali, a gente consegue perceber, tem qualidade. E a gente vê outras coisas que são muito descartáveis. Mas tem gente produzindo coisa muito boa. Tem gente produzindo coisa muito boa. E eu acho que esse é o ponto central. Existe esse espaço, existe essa produção. Eu acho que mais importante é a gente dar vazão para essa produção e compreender essa produção do que propriamente, olha, o fulano ou ciclano está lotando shows em tal local. Está lotando. E outros estão fazendo suas produções e conseguem também apresentar. Eu acho que a gente tem que se ocupar bastante, muito mais, da produção, que a gente está entendendo como uma produção artística de qualidade, com todo o universo de críticas que isso possa existir, sobre essa medição da qualidade, mas que a gente entenda como uma produção qualificada e com algum tipo de preocupação sobre, e aí no caso a gente pensando um tipo de produção artística que tem uma preocupação com a leitura da realidade e todas as coisas que a gente já comentou aqui, e dinamizar esses espaços, dinamizar o conhecimento desses artistas, desse conjunto de pessoas que está aí produzindo arte. Não necessariamente engajado também, porque engajado, estou falando com um grau de engajamento político, mas gente que com qualidade, música, né? Gente que produz música muito boa, com muita qualidade, sobre música de amor, sobre qualquer coisa cotidiana. Antes do Guilherme falar, só vou completar uma coisinha, que aí o Guilherme já fala tudo, se quiser, tá? Eu não estava falando só da qualidade musical, eu estava falando em relação a uma consciência coletiva de quem consome a música, por exemplo. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu fico em dúvida, assim. Eu estava numa discussão, uns dias atrás, na faculdade, que estavam falando sobre a coisa da Caneta Azul. Eu confesso que é uma música que eu não ouvi, mas eu sei que não era muito boa. O consumo. E aí estavam falando, porque essa época o assunto era consumindo Caneta Azul e tal. E aí eu lembrei que quando eu era criança, bem criança, tão baixa, que tinha uma música que tipo era moda, que era uma tal de Julieta. E aí eu fiquei em dúvida, mas será que tem uma letra de duplo sentido? Só que eu era criança e eu entendia literalmente o que ele estava falando, né? Então, pra mim, era uma música engraçada, assim. E aí eu fiquei nisso, assim, pensando, mas será que sempre não foi assim, né? Sempre teve essas músicas e não sei, é uma pergunta, assim, uma dúvida minha mesmo, pessoal.